No segundo culto desta manhã, nós estaremos consagrando ao ministério específico da igreja, que nós chamamos de ministério diaconal, mais 10 irmãos que foram escolhidos, indicados pela membresia da igreja. Ao longo de cerca de 9 meses, conheceram toda a dinâmica deste ministério, envolveram-se com suas tarefas, com suas atividades regulares, e ao final do período, então, confirmaram o propósito de servirem a Deus e à igreja por meio específico deste ministério diaconal. Os nomes dos irmãos estão no editorial deste boletim e também uma mensagem específica dirigida a eles, em primeiro lugar, mas que alcança todo aquele que deseja encontrar o seu lugar na obra de Deus por meio do corpo de Cristo. Mas é importante salientar que a Bíblia nos ensina, especificamente no Novo Testamento, que a igreja, ela só é igreja quando ela aprende a viver não para si mesma, mas para servir. E este conceito do serviço é o conceito do que o Novo Testamento chama de diaconia. Originalmente, dentro de uma estrutura necessária, porque a igreja cresceu, isso você pode encontrar no livro de Atos, capítulo 6, quando pela primeira vez encontramos uma referência a uma estrutura se formando, uma estrutura de trabalho. Não uma estrutura burocrática, mas uma estrutura para atender melhor as pessoas, uma estrutura que pudesse oferecer ao povo que se reunia como igreja o acesso ao cuidado, o acesso à provisão, para que no meio da igreja, desde então, não houvesse qualquer necessidade. Historicamente, o contexto ali de Atos 6 é que a igreja cresceu. Logo após o Pentecostes, judeus se converteram, judeus da própria Judeia, mas também judeus que vieram espalhados pela grande região, os chamados judeus helenistas, que foram alcançados pela cultura grega, e a Bíblia chama então judeus de fala grega. E quando aconteceu o Pentecostes, naquela grande festa onde o Espírito Santo desceu sobre a cabeça daqueles que esperavam a vinda do Messias, e a obra de Deus redentora foi revelada a eles, a igreja cresceu, 3.000 almas. Rapidamente 5.000 pessoas já se reuniam como igreja de Jesus Cristo naquela cidade, e aconteceu isso de uma grande diversidade. E por conta de um problema histórico em que os judeus hebreus, ali moradores da Judéia, não tinham um bom relacionamento fraternal com os judeus que saíram da Judéia na chamada diáspora. Eles se espalharam por toda a região, e dentro da igreja já começava a haver os problemas que desde então a gente conhece. A igreja vive um desafio enorme de encontrar o equilíbrio nos relacionamentos, no cuidado, no atendimento. E o que estava acontecendo? Você lê Atos 6 e vai perceber que as viúvas de judeus de fala grega estavam sendo esquecidas quando da distribuição do cuidado, da comida, do apoio, das orações, da presença física de pessoas que precisavam prover a elas o mínimo. Bom, é importante salientar que isso não foi uma novidade da igreja. As sinagogas já tinham historicamente esta prática do cuidado social. Dentro do contexto do judaísmo, já havia a cultura de cuidar do próximo, de atender às necessidades dos menos providos, da busca por uma igualdade. Mas onde tem pessoas, sempre haverá desafios. E então, a igreja, quando se foi formada, ela trouxe consigo tudo aquilo que havia de bom numa história, numa tradição, numa cultura. E a igreja então continuou desenvolvendo o cuidado, o recolhimento de alimentos, de gêneros, de recursos, e repartia entre aqueles que tinham menos. Mas eles identificaram uma coisa: nós crescemos rápido demais, e infelizmente os judeus hebreus estão muito mais atentos aos seus co-irmãos, judeus hebreus, e está acontecendo um problema. Os apóstolos receberam uma queixa. As viúvas de judeus de fala grega, que são esses estrangeiros que se uniram a nós, estão sendo esquecidas.
E então os apóstolos tomaram uma decisão. Jogou para a própria igreja uma responsabilidade, compartilhou com eles uma necessidade, disse: olha, escolham entre vocês 7 homens que sejam maduros, que sejam sérios, íntegros e que sejam cheios do Espírito Santo. E eles estarão nos ajudando a este cuidado, enquanto nós permaneceremos dedicados à oração e ao ensino e pregação da palavra. É importante salientar que não há neste texto bíblico uma referência ao termo diaconia, ou esses homens não foram designados inicialmente como os primeiros diáconos, como a gente pode historicamente aceitar, mas não é explícito isso. Os apóstolos não tiveram a preocupação de denominá-los diáconos, bem como não criou-se aqui um ministério específico, mas apenas dividiram a responsabilidade. Não terceirizaram a tarefa, mas apenas compartilharam e dividiram a responsabilidade para que a obra de Deus continuasse e acontecesse da melhor maneira possível. E o texto então vai dizer que foram apresentados aos apóstolos 7 pessoas, 7 homens. Curiosamente, todos os seus nomes são nomes gregos, então parece-me que eles tiveram cuidado e foi o seguinte: já que são as gregas que estão precisando, então vamos deixar que quem as conhece melhor cuide delas. Há uma estratégia muito clara aqui de identificação, de linguagem, de identidade, de proximidade. Já que o problema estava entre as viúvas dos judeus gregos, ou as viúvas gregas, judias gregas, curiosamente indicaram pessoas do seu métier, do seu contexto, para cuidar delas. Talvez alguém crítico como nós, aí já estava criando essa primeira panelinha. A gente ouve isso demais, né? A gente tenta resolver os problemas, aí já vem, e olha, já criou-se uma panelinha lá, quem vai resolver o problema delas? Os próprios. Mas eles eram íntegros, eles eram homens de Deus, eles eram fiéis, como diz a palavra, eles eram maduros. Tanto que se destaca dentre eles Estevão, que logo a seguir da narrativa, no capítulo 7, vai mostrar a grandeza da sabedoria de Estevão, a seriedade com a palavra, o entendimento da chegada do reino de Deus, quando ele diz àqueles homens, seus irmãos: olha, esse templo vai ser destruído. Vocês estão tão preocupados com essa estrutura? Estevão já tinha uma visão além do tempo. Estevão tinha uma visão do reino de Deus na sua plenitude. E então, o final da narrativa do capítulo 6 diz que esses 7 nomes foram apresentados aos apóstolos, eles oraram acerca desses nomes, e depois de orarem, lhes impuseram as mãos, e temos então o início, a inauguração no contexto da igreja, de um trabalho que já existia, mas que agora fazia parte da ideia da igreja. Ninguém na igreja pode passar necessidade sem receber o cuidado e a atenção necessários. A igreja está cumprindo o seu papel quando ela deixa de olhar para si própria, quando ela deixa de observar as questões por uma ótica particular para ver o todo. A igreja é a igreja quando ela descobre que o senso e o sentido de seguir a Jesus é seguir o seu exemplo acima de tudo, que foi o de servir aos outros. Foi ele quem tomou uma toalha e com uma bacia com água lavou os pés dos seus discípulos, fazendo aquilo que o menor, o de menos importância, o mais humilde numa casa deveria fazer. E é quando então Jesus dá o exemplo para aqueles seus seguidores de que o conceito da diaconia não é específica de um grupo, mas é de uma realidade de todo aquele que serve a Jesus. Algo que infelizmente ao longo da nossa história se perdeu nas muitas estruturas que nós viemos criando ao longo de quase 2000 anos de igreja, é que nós achamos que somente alguns devem fazer tudo, enquanto que a realidade do serviço é um compromisso de todos os que abraçaram a fé em Jesus Cristo e entendem o sentido da graça. Jesus Cristo disse o seguinte aos seus discípulos, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 25 a 28, se você está atento à nossa série de estudos bíblicos sobre o reino de Deus, já percebeu que hoje vamos fazer um parêntese, por conta da realidade que estamos vivendo hoje como igreja. No segundo culto estaremos consagrando ao ministério diaconal em nossa igreja, mais 10 irmãos, e eu então preparei para compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre este tema, ainda que
estejamos falando da visão do reino de Deus como um todo. Não estou me detendo em um texto específico, como a gente prometeu, que trate direto ou indiretamente usando a expressão reino. Diz assim Mateus capítulo 20, os versos 25 ao 28, Jesus Cristo se dirige aos seus discípulos após um pedido inusitado. A mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim: Senhor, quando vier o teu reino, permita que os meus 2 filhos, um se assente à sua direita e um se assente à sua esquerda. Claro, que mãe não gostaria de um negócio desse? Que mãe não gosta de ver seus filhos sendo bem-sucedidos num processo de vida, num projeto de vida? A mãe de Tiago e João foi a Jesus e disse: olha, quando o seu reino se estabelecer, bota um de cada lado, eles merecem. Uma mãe orgulhosa, uma mãe que ama seus filhos, quer o melhor para eles sempre. Mas Jesus fala assim para ela: você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que significa ainda a plantação do meu reino nesta terra. E você não sabe a que estarão sujeitos aqueles que quiserem sentar-se ao meu lado. E é quando então Jesus, no versículo 25, diz o seguinte, respondendo à indignação dos outros 10 em relação ao pedido da mãe desses 2. Jesus chamou-os juntos de si e lhes disse, versículo 25, sabeis se os governantes dos gentios os dominam e os poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus faz uso aqui, no grego, de 2 expressões fundamentais para a atitude da igreja. A igreja tem uma natureza, a igreja tem uma essência, a igreja tem uma experiência, a igreja tem conceitos, a igreja tem verdades, a igreja tem valores, mas a igreja precisa se concretizar. A igreja não é algo abstrato, não é meramente ideológico, a igreja é atitude. E o Novo Testamento vai nos ensinar que a atitude da igreja deve ser sempre atitude de serviço. E Jesus usa aqui 2 expressões que referem-se a esta atitude de igreja. O que é a atitude da igreja? Jesus usa no grego 2 palavras aqui importantes para compreender o significado de seguir a Jesus e assumir uma atitude de igreja no mundo de hoje. Ele usa o termo diáconos e usa a expressão doulos. Diáconos, sempre traduzido por ministro ou por servo, tem uma ligação muito próxima ao que Jesus vai falar mais adiante, que também é traduzido por servo, mas na verdade no original era uma outra palavra um pouco mais séria, um pouco mais profunda. Doulos, que significa escravo. Ou seja, Jesus desce ao patamar menos aspirante ou aspirador para as pessoas. Jesus desce ao patamar menos vaidoso de uma sociedade. Jesus desce o segui-lo, Jesus desce o privilégio de tê-lo como Senhor ao menor patamar possível que alguém poderia aspirar no seu contexto. E Jesus usa o contraste. Se alguém quer ser grande, ou se alguém quer ter poder, na contradição do reino de Deus, e eu já disse tantas vezes que o reino de Deus é contraditório, o reino de Deus é surpreendente, porque a dinâmica do reino de Deus não é a nossa dinâmica. Jesus então fala assim, se alguém quer ser o mais importante, que procure se colocar como o menor de todos. E se alguém quer ter algum poder e que quer ser o primeiro, que este então se dobre diante do próximo e faça o que ele precisa, por mais humilhante que isso possa lhe parecer. Jesus usa então essas expressões, diáconos e doulos, para resumir o seguinte, no final do versículo 28, eu vim para servir. E a palavra servir aqui é a palavra diaconia. Jesus assume para si
a responsabilidade de ser exemplo na diaconia. Ou seja, o conceito do Novo Testamento de diaconia nada tem a ver com uma posição, com um cargo, com uma investidura. Diaconia no Novo Testamento tem a ver com atitude, prontidão, disponibilidade para fazer o que ninguém mais quer fazer. Para fazer aquilo que ninguém tem coragem para fazer. Ou para fazer aquilo que aparentemente na nossa sociedade torna-os indignos. Jesus veio e diz: eu vim para servir, eu vim para ser diácono. E se isso redundar em entregar a minha vida em favor de vocês, eu estou pronto para fazer isso. Diferentemente do que ao longo da história, da estrutura da igreja, se criou, se fantasiou, se construiu, o conceito do Novo Testamento do que é ser diácono é exatamente fazer o que os outros não querem fazer, é fazer o que os outros não conseguem fazer, e se preciso for, dar tudo, a própria vida, em favor do outro. Mas parece-me que muitos aspiram o diaconato ou a diaconia como se fosse este cargo, um cargo de posição importante, de visibilidade, e até mesmo como Jesus, eu vou usar a palavra de Jesus, de dominação. Mas isso não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina do que é ser diácono. E pela graça de Deus, temos caminhado na direção e na compreensão de que diaconia é colocar os seus dons à disposição do reino para servir os outros. De vez em quando eu me debato, eu reflito comigo mesmo, por quê? E eu espero muito que a gente consiga ter ainda uma versão ainda melhor da tradução bíblica. Eu espero com expectativa isso, Dr. Mark. A gente tem uma tradução boa da Bíblia que possa nos ajudar a entender com precisão. Eu vou mostrar para vocês um problema. E a minha pergunta é, como eu disse, eu me debato, por que em alguns textos, como por exemplo, nas cartas pastorais, a palavra diácono ou diaconia foi transliterado para diácono? A palavra é a mesma, a sonoridade, para os irmãos entenderem, olha, a sonoridade da palavra grega é exatamente a mesma de como nós usamos hoje. Em grego, diáconos se fala diáconos. Entendeu isso? Então eu não entendo por que nas cartas pastorais, quando se traduziu o Novo Testamento, seja tenha sido para qualquer língua, mas especialmente para o português, transliterou-se. Ou seja, Paulo escreve aos diáconos, e em outros lugares da Bíblia, quando aparece a mesma palavra diáconos ou diaconia, o tradutor preferiu escolher a palavra servo ou ministério. Para mim, se é que eu posso me aventurar nesse caminho, eu gostaria que nós tivéssemos uma tradução em que nas cartas pastorais a palavra diáconos fosse também traduzida por servos, para compreendermos de uma vez por todas que o conceito da diaconia não é específica para apenas um grupo de pessoas, mas sim a visão da diaconia, a responsabilidade da diaconia é para todos aqueles que por meio dos seus dons espirituais servem a causa de Deus e fazem o que está ao seu alcance para que não haja necessidades no reino de Deus. Ou seja, a visão de todos os ministérios da igreja precisa ser uma visão da diaconia. Seja o cantar, seja o arrumar o salão, seja o ensinar, seja o prover, seja o orar, seja o amar, seja o servir, todo o conceito daquilo que o próprio Jesus estabeleceu. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E se for preciso, eu farei. Eu darei a minha vida em favor de muitos. Ou seja, o Novo Testamento nos ensina que servir é um dever e uma responsabilidade de todos os que abraçam o exemplo de Cristo Jesus e o têm como o Senhor e o Redentor da nossa vida. Em segundo lugar, diaconia é também assumir a atitude de que eu devo ser bênção e
provisão para os outros. Em Efésios capítulo 4, versículo 12, um texto muito importante da nossa concepção da estrutura da igreja, porque é ali que Paulo fala de que deu alguns como pastores, outros como líderes, outros como profetas, outros como evangelistas. Mas aí no versículo 12, Paulo vai arrematar dizendo o seguinte: tudo isso tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Sabe qual foi a palavra traduzida para ministério aqui nesse texto? Diaconia. Ou seja, Deus nos deu capacidades, Deus nos deu habilidades a todos, de tal maneira que todos possamos contribuir para que a igreja seja cada vez melhor e aperfeiçoada, e para que a igreja cumpra os seus ministérios. Então, quando eu assumo a atitude de que a igreja precisa agir com diaconia, eu estou assumindo que eu tenho papel, eu tenho responsabilidade de ser bênção na vida de todos, porque somente por meio da diaconia é que a igreja torna visível o reino de Deus. Ministério é, acima de tudo, serviço, queridos. Não se trata de status, não se trata de direitos, não se trata de poder, mas se trata de dever e de assumir o compromisso de ser igual a Jesus, que se ajoelhou diante dos seus, para tornar-se o menor de todos, para que eles seguissem o seu exemplo e fizessem o mesmo por todos os demais. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: foi ele quem também nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas do Espírito dá vida. Quero destacar ao início do versículo 6. Foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros. Sabe qual é a expressão traduzida aqui por ministros? Diáconos. Por isso eu me pergunto e faço você perguntar a si mesmo: por que nós não fazemos uma tradução em que a gente cria aí o mesmo padrão? Porque se nós aqui então, ao invés de traduzirmos por ministros, transliterarmos novamente, o que Paulo está dizendo? No contexto, que todos nós somos diáconos desta nova aliança. Todos nós. Todos temos responsabilidades. É claro que numa estrutura como a nossa, e como foi em Atos 6, algumas pessoas receberam tarefas específicas. Naquele tempo, naquele contexto, a tarefa específica era aliviar a tarefa dos apóstolos, para que eles tivessem mais tempo de ensinar a palavra, e esta era uma grande necessidade. Mas será que hoje não é uma grande necessidade também que nós, pastores, nos dediquemos ao ensino da palavra para que saibamos ensinar corretamente, profundamente, claramente? Eu já disse algumas vezes para os irmãos que às vezes é interessante, eu estou na minha sala lendo, estudando, alguém chega assim: pastor, está fazendo alguma coisa? Porque para muitos, o tempo que você gasta lendo ou orando, parece que não é trabalho. Mas os apóstolos estão dizendo: nós não temos tempo para cuidar de todo mundo, porque a nossa tarefa primordial é estudar, é conhecer, para poder ensinar. E então, em Atos 6, o ministério que foi criado ali, foi um ministério específico, foi uma diaconia específica de cuidar das pessoas. Mas os apóstolos continuavam com a sua responsabilidade, porque a diaconia deles era ensinar. A diaconia deles era conhecer a palavra. Então os irmãos percebem que, providencialmente, Atos 6 não fez questão de dizer que aqueles homens foram os primeiros diáconos, porque o primeiro diácono foi Jesus Cristo. Porque ele foi o primeiro diácono. Depois dele, os apóstolos. E agora os apóstolos nomeiam outros diáconos e dão a eles uma tarefa específica. Mas a tarefa desses diáconos não anulava a tarefa dos apóstolos, que também era uma diaconia, a diaconia do ensino. E agora aqueles homens, 7, tiveram uma diaconia nova no contexto da igreja. A diaconia de cuidar das viúvas carentes e necessitadas. E agora,
por esse raciocínio, então, a gente avança na compreensão e diz, então, tudo que fazemos na igreja é diaconia? É diaconia. Porque diaconia é servir. E todo o que serve é diácono. E nós, então, e aí você vai perguntar, pastor, então por que a gente não acaba com o ministério diaconal, já que todo mundo é diácono? É porque o conceito que nós temos para o ministério diaconal é especificamente aquele que foi dado àquelas pessoas, aqueles 7 homens em Atos 6. Então nós temos entre nós, homens e mulheres, que estão sendo designados especificamente para auxiliar o pastor da igreja a cuidar das pessoas que têm necessidades. Então nós não precisamos aqui fazer uma celeuma para dizer assim, então vamos acabar com o ministério diaconal. Não. Na verdade, o que eu estou querendo é ampliar a sua compreensão e dizer que, além desses, você também é diácono. A tarefa desses é auxiliar o ministério pastoral a se dedicar à palavra, ao estudo, ao ensino, ao zelo pela doutrina, enquanto eles cuidam das pessoas que precisam do alimento, que precisam do cuidado, que precisam da necessidade física ser suprida, para que não haja necessitados na igreja de Cristo. Mas como Paulo diz que todos somos ministros ou diáconos da nova aliança, já que o próprio apóstolo Paulo em Efésios 4 diz que uns são mestres, outros pastores, outros líderes, outros profetas, todos têm da parte de Deus uma responsabilidade a desenvolver no reino de Cristo. Por isso, então, diaconia é algo que fazemos por meio dos nossos dons. Diaconia é algo que fazemos para ser bênção na vida de alguém. E diaconia é exercer o privilégio de que temos um relacionamento pessoal com Deus, o que nós chamamos de sacerdócio do próprio crente. Todos somos chamados à diaconia. Todos. Todos somos chamados ao envolvimento com o reino de Deus. Todos somos chamados a saber quais são nossos dons espirituais. E se há uma coisa que é totalmente contrário ao que o Novo Testamento ensina, é uma expressão que nós culturalmente desenvolvemos. Não existe na igreja o conceito de líderes e leigos, ou de espirituais e leigos. Porque todos somos espirituais e todos somos comprometidos com o reino, ou pelo menos devemos ser. O sacerdócio de todo crente significa que nós estamos prontos para servir e que temos da parte de Deus a outorga, a autoridade que nos foi dada para servir por meio dos nossos dons. E quando nós assim fazemos, nós cooperamos mutuamente para que o reino de Deus aconteça, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus seja conhecido e se estabeleça em nossa geração. Nós precisamos, então, entender que nenhum trabalho e nada que a igreja realize como ministério pode ser entendido ou dissociado, entendido separadamente ou fora do conceito do que é ser diácono e do que é diaconia. E de forma muito objetiva, preciso reforçar esses 3 pontos. Quando você entende que a diaconia é você servir por meio dos seus dons espirituais, é você ser bênção e provisão na vida do seu irmão, é você ter o privilégio de exercer o seu próprio relacionamento em obediência ao Senhor e não esperar que alguém faça o que você pode fazer. A maior bênção da cruz, depois da redenção e da salvação, foi nos ter dado o privilégio do relacionamento pessoal com o Pai. E quando nós nos relacionamos com o Pai, nós temos prazer em torná-lo conhecido por meio das nossas atitudes. Até mesmo por meio da profissão que você exerce no seu dia a dia, ou até mesmo e principalmente na sua responsabilidade na família, no seu matrimônio, como homem, como mulher, no seu devido papel, você está exercendo a sua diaconia para com os seus filhos. Quando você os serve, não apenas para exercer a sua função paternal ou maternal, mas quando você é ministro do reino e serve as pessoas, serve ao seu patrão, serve ao seu empregado, serve ao seu cliente, como alguém que ministra no reino de Deus, é exercer a diaconia. O poder e a força da igreja se estabelecem na mesma medida em que nós nos dispomos a servir.
Por incrível que pareça, o poder e a força do movimento da igreja não está na quantidade de atividades que desenvolve, mas está essencialmente no quanto nos envolvemos com aquilo que Deus está fazendo por meio da igreja. E cada um de nós, portanto, creio, está capacitado e é vocacionado para exercer funções, tarefas e serviço para Cristo no reino de Deus, que é a igreja. Portanto, esta compreensão é importante, de uma vez por todas, para que nós saibamos que a diaconia é uma responsabilidade de todo crente, é um privilégio de todo crente e é o desejo de todo crente. Fomos chamados para servir, fomos chamados para, como Jesus Cristo, tornar o amor dele aos outros conhecido, de uma forma prática, de uma forma concreta. Diaconia, o privilégio, a responsabilidade e a vontade de servir a Jesus. Que o Senhor encontre em nós, diáconos, todos nós, servindo ao Senhor por meio dos nossos dons, colocando em prática o privilégio de tornar o amor de Deus conhecido e vivido em nossa geração. Que Deus nos abençoe como igreja, a sermos uma igreja cuja atitude é a atitude da diaconia. Estamos aqui para servirmos uns aos outros, porque no reino de Deus, se alguém quer ser o primeiro, que seja disposto a ser o último, a servir aos outros. E se alguém quer ter poder, que esteja disposto a entregar-se totalmente em favor daqueles que precisam. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio do serviço. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor nos alcançaste, com que o Senhor nos alcançaste, de nos tornarmos participantes da Tua obra. Tu nos ensinaste a servir, Tu nos ensinaste a colocar os outros num lugar de importância. Tu nos ajudaste a compreender que a dinâmica do Teu reino é essencialmente a dinâmica do cuidado uns para com os outros. Ajuda-nos, Senhor, a entender a beleza e a dimensão do que estas verdades representam no nosso dia a dia. Cada um de nós servindo ao Teu reino, realizando a Tua obra, tornando o Teu nome conhecido nesta geração. Senhor, levanta cada vez mais diáconos entre nós, homens e mulheres, que estão dispostos a colocar em prática seus dons para serem bênçãos e provisão para todos os outros. E que o serviço, o amor mútuo, o cuidado, seja uma marca presente na vida desta igreja, para que sejamos conhecidos como realmente seus discípulos, teus servos, teus seguidores. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos entoar o hino 422, encerrando o culto desta manhã, agradecendo a Deus o privilégio do chamado e colocando-nos diante de Deus como resposta em gratidão e adoração por tudo que Ele nos tem dado.